Olá pessoal, estou começando um projeto novo para falar sobre o futebol do Paraná, sobre o Atlético Paranaense, o Furacão da Baixada, e também sobre o Curitiba, os dois representantes paranaenses da primeira divisão. Excepcionalmente hoje, o representante do Curitiba não está com a gente, por motivo de força maior, então eu também falarei a respeito do jogo do Curitiba, que jogou com o Atlético Mineiro no final de semana. De início vou falar sobre o jogo Fluminense Atlético Paranaense, que ocorreu também no domingo, depois das 18 horas, acho que foram 18h30. O Fluminense atuou com o elenco reserva, já que estava envolvido com a Libertadores e preocupado com a Libertadores, achou melhor poupar alguns jogadores. Acontece que no time reserva do Fluminense nós temos o Rafael Sobis, que foi um nome muito importante na partida, e fez um gol e deu um passe para o segundo. Então, no início do jogo, no primeiro tempo, o Atlético começou dominando as ações, foi bastante ofensivo. Em uma grande jogada, o Ederson recebeu, bateu e a bola bateu na trave. No rebote, o zagueiro do Fluminense tocou na bola e a bola ia sobrando para o Ederson para concluir em gol, mas o Bandeira marcou impedimento. Não vendo ou não entendendo, né, que houve o recuo do zagueiro. Depois, aos 15 minutos, o Cleverson, que estava jogando muito bem, acabou fazendo um pênalti. Ele foi na bola, mas acabou não acertando a bola, então derrubou o atacante e foi pênalti mesmo, indiscutível. Rafael Sobis cobrou e fez. Depois houve um domínio territorial também do Atlético e de tanto tentar, eles conseguiram chegar ao gol. No início do lance, o Ederson bateu novamente uma bola na trave e aí a bola foi para escanteio e na cobrança o Manuel guardou, empatando o jogo. Então, até o final do primeiro tempo, praticamente não houve mais grandes chances, mas o Atlético também teve um domínio territorial. O que se notou bastante em relação ao Fluminense é que eles jogam numa retranca, mas eles são bastante eficientes em lançamentos, eles têm um bom passe, sabe? O Atlético demonstrou que a sua zaga é bastante adiantada, o time é bastante compacto, mas eventualmente acaba tomando bola nas costas e por isso o grande perigo, né, que o Fluminense acabava fazendo contra-ataques. O Atlético jogou tão bem que parecia que estava jogando em casa. No segundo tempo, já no início do segundo tempo, o Rafael Sobis fez uma grande jogada pela esquerda, passando para o Samuel e o Samuel concluiu em gol. Depois foi um grande massacre do Atlético Paranaense, tendo várias oportunidades de gol, só que infelizmente eu não sei exatamente o que houve com os atacantes do Atlético, que chegavam na cara do Ricardo Berner e perdia, talvez faltasse ritmo do jogo, ou precise que eles coloquem, façam algum treinamento de finalização e tudo mais. Ali pelo meio do segundo tempo, o Ricardo Drubsky fez algumas substituições, colocou o Paulo Baier, o que aumentou bastante o poder ofensivo do Atlético. O Paulo Baier é um grande lançador, grande passador, grande livre em campo. Apesar da sua idade, ele ainda tem muita qualidade e tem muito a oferecer ainda para o Atlético. E também botou o Ciro, que entrou no lugar do Ederson, que estava muito bem, mas o Ricardo Drubsky tem a preferência de deixar o Marcelo, porque o Marcelo tem a confiança do treinador e tudo mais. E depois da substituição do Ciro, o Marcelo também teve grandes oportunidades, acabou não concluindo gol e tudo mais. Então, com uma blitz que ocorreu do Atlético na área do Fluminense, a única coisa que se pode atribuir à derrota do Atlético é o sobrenatural de Almeida, como diria o nosso Rodrigues. Muitas oportunidades perdidas e, infelizmente, o que faltou menos foi competência para os atacantes do Atlético de concluir. Outra coisa que eu percebi bastante é que as jogadas pelas laterais ocorreram muito poucas, mas quando ocorriam mais pela direita e deixando a esquerda praticamente nula.
E o pessoal do Atlético também tem bastante dificuldade de cruzar, eles não conseguem acertar a cabeça dos atacantes, ou nem sequer perto, né, dos atacantes. Aí o que eu queria falar também é a respeito do Ciro, que o Ciro entrou para ser o centroavante, mas infelizmente ele não atuou muito bem, sabe? Ele perdeu várias oportunidades, se atrapalhando com a bola, ou querendo driblar demais e perdendo. E ao final do jogo ainda tentou fazer um gol com a mão e acabou tomando um cartão amarelo porque o juiz viu o que ele tentou fazer. Então, infelizmente para nós paranaenses, o Fluminense venceu o jogo, mas isso não deve deixar o Atlético desesperado, pois o Atlético jogou de igual para igual, jogou com um time grande, como deve jogar. O time está bem arrumado, está bem compacto, tem boas jogadas. Um outro detalhe que tem que ser resolvido, como esse detalhe da zaga que eu já comentei, e também a questão das finalizações e também o treinamento em relação a cruzamentos. E esse foi o resumo do que aconteceu entre Fluminense e Atlético. Agora eu vou falar sobre Atlético Mineiro e Curitiba. Curitiba jogou em casa contra o Atlético Mineiro. O início, o Curitiba teve bastante dificuldades porque teve essa derrota na Copa do Brasil, que deve ter abalado um pouco os ânimos dos jogadores. E aí o Alex não estava com muita inspiração, o Robinho estava jogando recuado e também não conseguia criar. E o primeiro tempo acabou sendo um primeiro tempo morno, com 3 ou 4 oportunidades no máximo, 2 de cada lado, né? E com o Atlético Mineiro e o Curitiba dividindo a posse de bola. No segundo tempo, o Diego Tardelli já fez o gol de início, cobrando uma falta. O pessoal, alguns dizem que houve uma falha do Vanderlei, mas talvez um pouco também de competência do Diego Tardelli. E aos 5 minutos já estava 1-0 para o Atlético Mineiro. O Curitiba se lançou ao ataque quase que desesperadamente, mas com alguma organização, e já aos 8 minutos empatou o jogo com o David na competência dele, que é o cabeceio. Depois o Curitiba começou a dominar o jogo, com algumas pontadas do Atlético Mineiro, e o técnico do Curitiba, Marquinhos Santos, fez uma substituição que determinou a sorte do jogo, ao colocar o Arthur no lugar do David. O Arthur explorou um cruzamento em bela jogada do Lincoln pela direita, perto dos 48 minutos, e decretou a vitória do Curitiba por 2-1. Vale ressaltar a grande jogada de triangulação que o Curitiba fez na área do Atlético Mineiro, em que o Botinelli acabou acertando a rede pelo lado de fora. O Curitiba tem um time formado, tem algumas peças importantes, infelizmente ainda depende da inspiração do Alex. Quando ele não está bem, já tem alguma dificuldade, mas o Marquinhos Santos conhece bastante o elenco do Curitiba e acho que ele ainda tem muito a dar para o clube. Talvez dependa de um outro jogador a ser contratado mais adiante, mas o time é um time bom e as próximas rodadas vão nos trazer mais respostas a respeito desses times. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver algum comentário a fazer, se você viu o jogo de outra forma, se você quiser acrescentar alguma coisa, ou até fazer vídeo resposta a respeito dessas partidas, você tem a liberdade de fazer, pode escrever aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, favorite o vídeo, positive, divulgue nas suas redes sociais. Se você tem amigos que gostam do Curitiba ou do Atlético Paranaense, também divulgue para que eles vejam esse vídeo. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde.